muitos anos, quando a gente pensava em inteligência artificial acabando com a vida das pessoas, a gente pensava em filme, né? Exterminador do Futuro, robô com olho vermelho, ficção científica pura, né? E a gente sempre tinha essa ideia na nossa cabeça de que sempre vai ter um ser humano apertando o botão, fazendo parte ali da decisão de uma situação apocalíptica dessas, né? Pois é, gente, mas em julho desse ano, né, esses dias aí atrás, lá na guerra da Ucrânia, um drone matou 3 civis. 3 pessoas comuns, não eram militares, não eram pessoas combatendo na guerra, eram pessoas comuns como eu e você. E esse drone autônomo, que não estava sendo controlado por nenhum ser humano, tomou a decisão de que daquelas três pessoas eram alvos e executou essas pessoas. A New York Times, ela fez uma investigação super detalhada e confirmou que essa foi a primeira evidência concreta e documentada na história da humanidade em que uma máquina, ela não só voou sozinha, né? O drone não estava só voando sozinha, mas ele escolheu os alvos e executou esses alvos sem interferência nenhuma humana. E dentro desse drone tinha um cérebro, né? E o cérebro era da Nvidia. Tinha um chip da Nvidia nesse drone que executou essas 3 pessoas, esses 3 civis. Então, os mesmos chips comerciais que são usados para treinar os modelos de inteligência artificial que a gente usa, foi usado nesse drone e cometeu esse crime. Porque sim, gente, isso é um crime. Se você está acompanhando a guerra da Ucrânia, você sabe que agora a maior parte dos ataques eles estão sendo feitos por drones. Então, quando a Rússia manda os drones lá para a Ucrânia, eles tentam interceptar esses drones, né, através dos rádios, tentando bloquear o sinal de GPS e toda a comunicação dos humanos, né, da Rússia com esses drones. Então, a Rússia, nesse cenário, ela pode tomar 2 decisões, né? Ela pode perder o drone ali, ele vai ser inutilizado, vai cair ali na Ucrânia e acabou, ou ele pode dar uma ordem, uma regra para ele executar pessoas, executar alvos ali, só que sem ter um humano no controle, ele vai tomar essa decisão sozinha, autonomamente. E esse é o risco maior de tudo, porque o conceito de human in loop, que é quando o ser humano ele faz parte daquele circuito de decisão, não aconteceu aqui nesse caso. Só que você percebe que isso, na verdade, é um caminho sem volta para a segurança mundial? Porque quando você deixa um ser humano ali para tomar a decisão final, mesmo que é um combatente, um cara militar, que está acostumado com cenários drásticos, né, decisões letais desse jeito assim, ele ainda é um humano e ele consegue identificar coisas e dar peso para as coisas que uma IA, que a tecnologia não consegue. A IA não tem ética, não tem moral. Então, se você dá um comando ali para a IA, para executar um determinado tipo de pessoa, altura, gênero, a IA vai lá e vai obedecer o comando simples assim. Não tem sentimento, não tem moral, não tem nada disso. Já um humano, ele vai identificar ali o alvo. Depois que a IA identificar ali o alvo, ele vai conseguir avaliar melhor se aquele é um alvo mesmo executável ou não. Porque a IA pode confundir muito bem um jovem, né, um menino aí de 12, 14 anos que já tem uma estatura aí de um adulto, corpo de um adulto, com um adulto de verdade, né? Alguém que ofereça risco para eles. E não é só a Rússia que faz isso não, tá, gente? A Ucrânia também usa veículos terrestres não tripulados, drones com inteligência artificial, né? Aqui na Reuters, né, nesse artigo fala que eles estavam prevendo um aumento significativo no uso dessas coisas. Só que a Ucrânia está sendo usada praticamente como laboratório de testes dessas guerras, do uso desses dispositivos, da IA para a guerra. Vocês lembram o bololô que deu aí, né, entre o governo dos Estados Unidos e a Anthropic, né, que o governo dos Estados Unidos queria usar a Anthropic para planejar, para planificar as guerras, não era nem para usar, fazer esse uso assim da IA autônoma, né, para decidir alvos, quem ia ser executado ou não. Era ainda um passinho atrás para planificar as guerras e tudo mais. A Anthropic não deixou, não autorizou. Aí os Estados Unidos fez acordo com outros modelos, outras empresas, tipo OpenAI, Grok, e eles estão testando também essas embarcações não tripuladas, né, e drones autônomos também. Por enquanto, o Pentágono ainda defende que o controle humano sobre essas armas letais são inegociáveis, né? Mas isso nos testes
testes, né? E quando tá na pressão, quando tá tendo uma guerra de verdade, será que eles vão continuar tomando essa posição? E sem contar com a pressão da guerra mesmo, né? Quando a guerra tem tanto drone assim, como a gente vê hoje nesses locais, nesses países que estão em guerras, né? Com um monte de aeronaves e drones o tempo todo ali no céu, a largura da banda de rádio acaba, o sinal desses drones cai, os bloqueadores de frequência eles cortam a comunicação com os operadores, os humanos, e aí pode acontecer uma tragédia como aconteceu aí que foi documentado agora. Quem acompanha aí o desenvolvimento da inteligência artificial, da tecnologia, tá sempre aqui no canal, sabe que as IAs estão muito melhores, já fizemos saltos incríveis, né? Mas ainda alucinam, ainda erram. Aí no seu computador, se a IA confundir um cachorro com um gato, é engraçado, né? Agora no campo de batalha, se a IA confundir um cara que trabalha ali na lavoura, um agricultor que está segurando uma enxada, com um soldado que está com algum instrumento, com alguma arma, aí vira um erro terrível. A visão computacional da IA depende da qualidade dos dados que ela foi treinada. Essa IA que estava sendo usada aí no drone, com certeza não era um modelo fechado, era uma IA local. E estava sendo usado também um chip comercial da NVIDIA que foi otimizado para economizar a bateria num drone pequeno, né, de pequeno porte. Então, será que ela consegue diferenciar com 100% de certeza o que é um civil comum com alguém que oferece risco de verdade? Não consegue, né, gente? E aí eu te pergunto, quando um drone 100% autônomo, ele comete um crime na guerra, quem é que vai preso? Quem que é o responsável legal por aquela execução daqueles 3 civis? É o soldado russo que colocou o drone no ar? É o programador que escreveu as linhas de código e cometeu algum erro ali? É a NVIDIA, que é a dona do chip? É o comandante que autorizou o uso desse sistema autônomo sem supervisão numa área onde ele sabia que podiam ter civis? Pelas leis internacionais que a gente tem hoje, né, das convenções de Genebra, a responsabilidade criminal exige a intenção ou a negligência consciente de um ser humano. Mas a IA, ela funciona tipo como um escudo de responsabilidade, porque os exércitos eles podem simplesmente falar, ó, a gente não mandou executar aquelas pessoas, aqueles civis em específico. Foi um erro do algoritmo que ninguém esperava. O desenvolvedor do software vai falar, eu só criei a ferramenta, não tem nada a ver com isso. O fabricante de chip vai dizer, ó, a gente só vende para o mercado civil. Então, no fim, ninguém é responsabilizado, né? E se o que aconteceu agora na Ucrânia em julho foi só uma versão beta de alguma coisa muito pior que tá por vir? E se daqui a pouco tiver uma situação em que tem 500 drones autônomos voando aí ao mesmo tempo e elas estão ali conversando entre si através de uma rede local e o comando desses drones for executar qualquer humano que eles virem ali naquele local? Não tem escapatória, né, gente? E tem um risco maior ainda se essa tecnologia ela se popularizar e o custo de produção ficar muito baixo, aí ela não vai ficar só restrita para os exércitos e para superpotências. Ela pode ficar aí na mão de qualquer um, de qualquer louco. Então, por muitos anos, os diplomatas e os ativistas dos direitos humanos, eles se reuniram em Genebra para tentar negociar um tratado internacional para proibir as armas autônomas letais. E o argumento deles sempre foi que dá para a máquina o poder de tirar uma vida, viola a dignidade humana fundamental. A execução daqueles 3 civis lá na Ucrânia não foi um acidente isolado de uma guerra específica. Isso aí, para mim, é mais um aviso do futuro. Isso porque foram os primeiros casos documentados, concretos de verdade, né? E os que ninguém nem ficou sabendo. Deixa aqui nos comentários o que mais te preocupa sobre tudo isso. Será que a gente entrou mesmo num caminho sem volta? Vamos debater aqui embaixo e até o próximo salto.